Tudo começa quando Renata e Augusto chegam em casa, e então ele dá boas-vindas a ela, e diz que aquele é seu novo lar, e deixa Renata pensativa. Ele fala que ninguém pode saber que ela está ali, e então Renata diz que não gosta disso, porque se sente como se estivesse em uma prisão, e pede para Augusto não a interpretar mal, e ele fala que ela está segura ali, e que isso será passageiro, e então Renata fala que espera mesmo, porque senão vai ficar louca. Na delegacia, Jerônimo fala para Gonçalo que tem uma conversa pendente com Renata, e que isso vai definir o futuro deles, mas Gonçalo fala que isso terá que esperar, porque Renata não pode ser localizada, e ele tenta insistir. Mas Matias fala que ele já entendeu e manda Jerônimo ir embora, e então ele sai. Matias quer saber o que está acontecendo com Renata, mas Gonçalo fala que quanto menos ele souber melhor, e então fala para ele não insistir. Constanza aparece chorando e pede para Gonçalo por favor tirar Honório dali, e ele fala que está fazendo o possível, mas que essa mulher pegou eles desprevenidos. Na fazenda, Augusto fala para Ezequiel que ninguém pode comentar que Renata está ali, e então Ezequiel pergunta se ela vai ficar por muito tempo, mas ele diz que não sabe, e então Ezequiel fala que em breve ela vai ser mulher dele, e Augusto diz que sim, mas depois fica com raiva e fala que não gosta de dar explicações. E que Ezequiel está ali para trabalhar, e não para fazer perguntas. Enquanto isso, Alzira está com os outros funcionários olhando as plantações, e fica nervosa porque parece que as pragas já se infiltraram nas terras da Bonita. Por outro lado, Jerônimo fala para Regina que com certeza Gonçalo está escondendo alguma coisa dele, e pede para ela tentar descobrir aonde está Renata, porque acha que tem algo a ver com a empresa, mas Regina pensa que não faz sentido, porque Renata já deixou de trabalhar na empresa há muito tempo e que se fosse para acusar alguém seria Gonçalo ou Matias. Ela fala que Jerônimo precisa pensar em outra possibilidade, e que talvez Renata tenha combinado com seu pai para desaparecer um pouco por causa das tentativas de reconquista dele, mas Jerônimo não acredita e fala que com certeza é outra coisa. Augusto fala com Roberta ao telefone, e se desculpa por ter ido embora sem avisar a ela, e garante que isso não vai voltar a acontecer, mas precisou ir porque teve uma emergência. E então Roberta fala que tudo bem, e quer saber quando ele vai voltar, mas Augusto diz que não acha que seja logo porque tem coisas para resolver ali. Roberta dá a ideia de ir para a fazenda dele, mas Augusto diz que não acha uma boa ideia, porque alguém da fazenda de Jerônimo pode reconhecer ela. E eles não podem vacilar dessa forma. E então Roberta diz que ele tem razão, e que vai aguardar para eles se divertirem quando voltar, então eles desligam. Augusto fala que adoraria que Jerônimo soubesse que Renata está na fazenda dele, mas só não vai fazer isso porque ela está correndo perigo. De volta à mansão, Serena chega e quer saber por que Roberta está tão feliz, e ela diz que não é nada, e pergunta por que ela está tão estressada, e Serena conta que Augusto não responde suas ligações e então Roberta fala que ele deve estar nos braços de outra, e Serena diz que não acha que seja isso, mas tem a impressão de que o interesse dele por ela acabou. E nesse meio tempo, Constanza e Matias chegam em casa e ela comenta que César ainda está lá. E ele fala que sim, porque prometeu cuidar de Adriana e está fazendo isso, mas resolve ir embora, e então Constanza acompanha ele. Matias e Adriana ficam conversando,
E Constanza agradece a César por cuidar dela, e ele garante que fará de tudo para ver ela bem, e então eles se despedem. Constanza volta e pergunta para Adriana se César cuidou bem dela, e ela diz que sim, mas pede para ela falar sobre seu pai. E enquanto isso, Renata está deitada pensando em Jerônimo, e ele também está querendo saber por onde ela está. De volta a casa, Constanza fala que vai descansar, e então Matias pergunta para Adriana o que César disse sobre Roberta, e ela conta que ele acha que foi ela quem mandou as fotos dele com Constanza. E Matias pergunta o que ela acha, e Adriana diz que não duvida, porque Roberta é uma pessoa muito ruim. Matias fala que ele nem imagina o que aconteceu, e conta que o contrato pré-matrimonial estava com um erro, e que ao invés de ser 1 ano de contrato são 10, e então Adriana fica apavorada. Matias fala que não sabe o que vai fazer, porque Roberta pediu para ele cumprir com pelo menos esse 1 ano. Mas Adriana fala para ele não cair nessa, e que Roberta está querendo prejudicar ele, e Matias precisava dar um basta nisso. No dia seguinte, Honório está saindo da delegacia para ir à prisão. E então Constanza fica nervosa e vai até ele chorando, e também Matias e Gonçalo. E então Honório pede para eles cuidarem de Constanza e Adriana. E Matias fala para ele ficar tranquilo, porque vai continuar morando com elas até que ele saia. Gonçalo fala que o cunhado não está sozinho nessa, e então Honório pede para Gonçalo ir atrás de Branca, porque ela é uma criminosa e precisa ser pega. E então Constanza volta a abraçar ele, mas os policiais falam para ela se afastar porque precisam ir. E então eles levam Honório, e eles ficam tristes. Em um restaurante qualquer, Branca fica sabendo por seu advogado que Honório está sendo transferido para a cadeia. E então ela fala que isso é ótimo, e que ele fique muito tempo lá, e o homem garante que a pena dele vai ser bem alta, porque as provas que eles apresentaram são ótimas. E então Branca fala que agora eles já podem partir para a próxima pessoa, porque os culpados não podem ficar impunes. Por outro lado, Jerônimo fala com Carlos ao telefone. E ele diz que o amigo precisa voltar para a fazenda, porque as plantações podem estar com pragas, e que só ele pode tomar decisões em relação a isso. Jerônimo fala que não pode ir embora agora, e manda Carlos tomar todas as decisões que forem necessárias. Mas Carlos fala que em breve vai para a sua lua de mel, e precisa que o amigo esteja lá para decidir as coisas. E então Jerônimo diz que tudo bem, mas que precisa voltar para o México. Logo, na fazenda, Renata aparece com uma roupa de Augusto, e ele fala que ela está maravilhosa, e Renata pergunta se ele está debochando, mas ele garante que não, e conta que vai sair para fazer compras e quer que ela anote tudo o que precisa. Mas Renata diz que não é necessário. Augusto diz que faz questão, e quer tratar ela como a princesa que é. E então Renata desabafa dizendo que não gosta de ficar isolada, e acha melhor se entregar para a polícia e tentar provar sua inocência. Mas Augusto garante que isso vai custar muito tempo, e que se ela for presa, vai demorar anos para limpar sua imagem. E é isso que o pai dela está tentando evitar. E fala para Renata ser paciente. Na empresa, Matias chega com Ramiro e pergunta como está o processo de seu contrato pré-matrimonial. E Ramiro fala que para pedir anulação, as duas partes precisam aceitar. E então Matias fala que vai falar com Roberta, e não acha que ela vai negar. E então Ramiro pergunta se Matias quer que ele resolva isso.
Mas ele diz que não, e pede para ele continuar trabalhando no assunto de seu tio. Eles se despedem, e então Matias começa a se lembrar das palavras de Adriana dizendo que Roberta é uma pessoa ruim, e que quer se aproveitar dele. E então vai até Beth e fala que se seu pai perguntar por ele, é para dizer que ele foi resolver um assunto muito importante, e então vai para o elevador. No consultório, Alzira conta para Marina que Álvaro disse que só fará o exame de DNA se ela fosse para uma visita íntima com ele, e então Marina fica furiosa, e fala que então terá que apelar para a justiça, e fala que vai obrigar ele perante a lei a fazer esse exame. Em casa, Constanza fala para Adriana que foi horrível ver Honório ser levado para a cadeia, e Adriana fala que Branca fez um inferno na vida deles, e acha que Constanza deveria perdoar ele, mas ela fala que não foi só a infidelidade dele que fez eles se separarem, mas não se sente bem conversando isso com ela, até porque ela é filha dele e não dela. Adriana pergunta se Constanza realmente está apaixonada por César. E ela fala que estaria mentindo se dissesse que sim, e ele sabe disso, mas confessa que se sente bem com a companhia dele. E nisso, Honório já está na cadeia e caminha pelo pátio sob os olhos dos outros presos, e então se senta e fica pensando. Constanza fala para Adriana que não quer falar sobre César com ela, e acha melhor elas pensarem em algo para se distrair, até porque Honório não gostaria de ver elas tristes, e dá a ideia dela começar com as terapias, e acha que Regina é uma ótima pessoa para ajudar ela com isso. Adriana fica surpresa e Constanza fala que ela é fisioterapeuta, mas que precisou parar um pouco por causa de Andrezinho, mas que agora acha que já pode se dedicar ao trabalho. E então ela vai pegar o telefone para ligar. Adriana pensa que precisa fazer César se apaixonar logo por ela, e que não vai se sentir tão culpada, até porque Constanza não está tão apaixonada por ele, e acha que assim ela e seu pai podem reatar o casamento. Paulinho vai até a fazenda procurar por seu pai, e então Renata vê ele e pergunta de quem ele é filho, e ele fala que é de Ezequiel, e Renata fica surpresa. Augusto grita por Renata, e então o menino fala que vai embora, porque o patrão não gosta que ele vá até lá. Mas Renata tenta fazer o menino ficar, mas ele sai correndo, e nisso Augusto chega e quer saber com quem ela estava falando, e lembra que ninguém pode saber que ela está ali. Renata disfarça e fala que estava conversando com as uvas. E então ele entrega um livro e fala que ela vai gostar, e avisa que vai sair para comprar as coisas dela. Mas Renata diz que não precisa, porém Augusto insiste. No apartamento, Jerônimo atende a porta e um homem está com um documento para ele, e então Jerônimo assina para receber, e em seguida pergunta do que se trata, e o homem fala que é uma demanda de divórcio. E que com aquele documento ele estará oficialmente divorciado de sua esposa, e deixa Jerônimo chocado. De volta à fazenda, Renata faz a lista das coisas e entrega para Augusto, e então diz que está com muita vergonha de pedir isso para ele, mas Augusto fala que é um prazer fazer isso por ela. E fala para Renata ficar à vontade, e que já deixou ordens para os funcionários servirem ela como a senhora da casa, mas Renata diz que ele não precisa exagerar. Porém Augusto reforça dizendo que aquela casa é dela, e então vai, e deixa Renata pensativa. Jerônimo olha o documento de divórcio, e então pensa que talvez o desaparecimento de Renata seja por causa disso, e então quer saber o porquê ela não foi falar nos olhos dele que não tinha mais chance de volta.
e acha que Regina realmente tinha razão no que disse, e que ela realmente não foi embora por causa do problema da empresa. Na mansão, Roberta fala para Josefina que ela está muito calma com todos os problemas que elas têm passado, mas a cobra fala que perder a tranquilidade nunca foi uma boa opção, e então Roberta pergunta o que ela está planejando, e ela garante que a filha já vai saber. Ela comenta que tem uma notícia no jornal de que Honório está sendo transferido para a prisão, e Roberta diz que sente muita vergonha por isso, mas dá graças a Deus que não é seu pai. Mas Josefina fala que seria melhor que fosse ele, porque assim Gonçalo não estaria com planos de se casar com Regina. E então Roberta fica furiosa e fala para ela parar de falar besteiras, e então deixa a mãe sozinha. Na empresa, Gonçalo está furioso e fala para Ramiro que é inaceitável que ele tenha perdido Honório ir para a cadeia, e Ramiro se defende dizendo que Branca tem uma inteligência fora do comum, e Gonçalo fala para ele colocar todos os advogados de sua equipe para trabalhar nisso. Ramiro pergunta por Renata, mas Gonçalo fala que ele já resolveu isso, e que sua filha está segura, porque jamais vai permitir que ela vá para a cadeia. Na mansão, Matias chega e Roberta pergunta se ele já sabe que Honório foi preso, e ele diz que sim, mas não acha que ela sinta alguma compaixão por ele, e então Roberta pergunta se ele tem algo contra ela. Matias conta que foi tentar anular o contrato pré-matrimonial, mas não conseguiu, e que a única solução é ela ir com ele para dar fim nisso, e avisa que no dia seguinte os dois vão resolver isso. Roberta comenta que ele não vai nem dar o prazo de 1 ano que ela pediu, mas Matias fala que não pode continuar com isso. E ela diz que tinha esperanças de conquistar ele, porém Matias fala que não quer seguir unido a ela, e que precisam acabar com isso logo. Por outro lado, Josefina fala para Antônio que precisa se preparar, porque não sabe como vai ficar sua situação financeira com o divórcio, e então pede para ele descobrir quanto de herança que Roberto deixou para a filha de Regina, e Antônio diz que para isso ela teria que saber quem é sua filha. Roberta fala para Matias que não vai acabar com o contrato, e que ele não se importa com a reputação dela, mas Matias diz que só fez isso para ajudar com o bebê, mas como ela não está mais grávida então não importa. Roberta fala que os sentimentos dela não importam para ele, mas Matias fala que ela não está apaixonada, e sim tentando salvar sua vida, e agora consegue ver o lado ruim dela. Ele fala que vai deixá-la, e Roberta lembra que ele já foi embora, mas que pelo menos vai ficar com o dinheiro dele, mas Matias fala que ela só teria direito se tivesse o filho, e que a empresa está em crise, então ela não terá nada da parte dele. E então Roberta fica nervosa e fala que ele não pode fazer isso com ela. Mas Matias diz que é isso que vai acontecer, e então vai embora, e deixa ela sem reação. Enquanto isso, Augusto compra as roupas para Renata, e vendedora fala que ele tem muito bom gosto, e pergunta se as peças são para a esposa dele, e então ele fala que em breve ela vai ser. Ezequiel leva Paulinho até Alzira, e então o menino fala que vai ajudar a mãe, e nisso Alzira pergunta o que ele estava fazendo na fazenda Cruz de Amor, e ele diz que nada, mas conta que viu a patroa dela, e que ela é muito bonita. Alzira fica surpresa e pergunta se é realmente Renata, e Paulino garante que sim, e deixa a mãe pensativa. Jerônimo chega na fazenda, e Carlos aparece perguntando como foi a viagem. E ela diz que como as outras, e pede para o amigo pegar uma taça de vinho,
E então Carlos senta com ele e pergunta o que aconteceu, e Jerônimo conta que antes de viajar, recebeu o documento do divórcio, e que dessa vez perdeu Renata para sempre. Na empresa, Beth fala para os policiais que Renata não está, e então Gonçalo se apresenta, e eles falam que tem uma ordem de prisão para Renata, e nisso Matias chega e escuta o pai dizer que não sabe aonde está Renata, e Matias também fala que ela não trabalha mais ali. O policial fala que se Gonçalo tiver encobrindo ela, terá que lidar com as consequências, e então Gonçalo diz que sabe das leis, mas garante que não sabe de sua filha, e pede para eles irem embora, e depois dá graças a Deus que agiu a tempo. Por outro lado, Regina ajuda Adriana na terapia, e ela comenta que gostaria muito que tudo isso fosse só um pesadelo, e que seu pai fosse livre, e então Regina fala que entende, porque está há anos querendo saber de sua filha, e Constanza comenta que ela tem muita paciência porque já está nervosa querendo saber de Renata. Regina pergunta o que aconteceu, e elas contam que não têm notícias, e que não sabem o motivo dela ter desaparecido. E nesse meio tempo, Augusto chega com as compras para Renata, e ela fala que ele trouxe muita coisa e que não pediu aquilo tudo, mas Augusto fala que quer ver ela feliz, e depois Renata se desculpa dizendo que está sendo muito amarga, e fala que vai abrir as sacolas para ver o que ele trouxe. Na fazenda, Jerônimo fala para Carlos que quer logo saber quem matou seu irmão, porque já perdeu Renata e não vai esperar para descobrir isso. Ele manda o amigo falar sobre as pragas nas plantações e Carlos fala que ainda não sabe o que é, mas se for a mesma que acabou com as plantações na Europa no passado, eles estarão com sérios problemas. Renata mostra para Augusto como ficou a roupa que ele comprou e agradece muito, e então ele comenta que a polícia foi até a empresa para prender ela, e diz que graças a ele e Gonçalo ela está segura, e garante que ali é o melhor lugar que ela pode estar, e então Renata cabisbaixa sai da sala e deixa Augusto sozinho. Regina se despede de Constanza, e então fala para ela avisar se souber alguma coisa de Renata, e Constanza fala que as duas estão do lado de Jerônimo, e Regina confirma, dizendo que ele cometeu muitos erros, mas que ama Renata. Ela sai da casa e quando chega do lado de fora, os seguranças ajudam ela com o carro, mas ela diz que vai abrir a porta. E nisso um carro se aproxima e ela fica assustada quando vê Josefina. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.